libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, oh, abriu uma porta, eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor
transbordar teu amor que nos chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transportar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Pega pela fé. Teu Espírito está aqui. Nesse lugar, transportar teu amor
voltarei pra encontrar teu amor que nos surgirão. É só para quem crê. Teu Espírito está aqui. Mais uma vez. Milagres podem existir. O Senhor está aqui. Teu Espírito está aqui. Eu acredito. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Aleluia, obrigada, Pai, porque o Teu Espírito está aqui. Que privilégio, Pai, podermos estar aqui na certeza, na convicção de que Você também está aqui, Pai. E eu oro e eu declaro, Pai, uma unção fresca, uma unção nova, o Teu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, fluindo hoje aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, Você é o nosso mestre, Você é o poder de Deus, e nós, como cantamos, desejamos do Teu fluir, da Tua unção, do Teu agir em nossas vidas, Pai. Encontra em nós, encontra em mim um coração, Pai, disposto, queimando, ardendo pelo Teu mover, pelo Teu agir, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que cada um aqui possa estar com esse coração como uma terra fértil para ouvir a Tua palavra e essa palavra transformar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir como o mundo diz. E passarmos a agir e a pensar como a Tua palavra diz, como Você quer que nós pensamos e agimos, Pai. Por isso nós Te louvamos, por isso esse louvor, essa adoração é para Ti, para que Você tenha total liberdade, porque a Tua palavra diz que Você se faz presente aonde há louvores e adoração a Ti. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Podem sentar. Que bom que vocês estão aqui. Eu nem vou perguntar se vocês estão bem, porque quem não estiver vai sair daqui bem. Amém? Pegue essa palavra, tenha essa convicção, como o pastor falou hoje no grupo, queridos. Eu não sei você, mas existia um tempo em que eu não conhecia essa palavra e eu era como uma ovelha desgarrada aí no mundo, levada pelo que o mundo dizia. E quando chegava o final de semana, já começava na quinta, sexta-feira, a gente já ficava se programando onde era balada, onde era festa, né? Mas hoje nós somos filhos de Deus. A nossa postura, a nossa forma de agir é diferente. E hoje a nossa postura é sermos mais intensos. Vai chegando perto que a gente sabe que tem uma oportunidade da gente ouvir a palavra, a gente fica como? Já diz, eu vou para a palavra, eu vou ouvir o Senhor, eu vou totalmente rendido para ouvir as instruções do nosso Pai. Você tem noção disso?
Quem é o seu pai hoje, você que já está em Cristo Jesus? É Deus. Você acorda com essa convicção de que o seu pai é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Altíssimo, é o Criador de todas as coisas? E aí você tem que se chegar a Ele, eu tenho que me achegar a Ele, para a gente ficar cada vez mais parecidos. E aqui, essa noite, é uma oportunidade para que eu e você possamos sair daqui mais parecidos com o nosso Pai. Porque nós vamos passar aqui um tempo sendo instruído pela palavra dEle. E nós vamos viver lá fora como filhos de Deus. Amém? Então, prepare o seu coração, que hoje vai ser uma noite de poder. Em nome de Jesus, creia. E essa semana, teve algum irmão aqui que fez aniversário para a gente estar orando juntos? Durante a semana, de domingo até hoje? Não? Então, glória a Deus. E visitante, alguém nos visita, todo mundo da casa, glória a Deus. Então, queridos, eu instruo você. Não deixe que nada distraia, porque é em fração de segundos. Como é a volta de Jesus? É no piscar de olhos. Jesus volta. E aí Ele nos instrui para estarmos vigilantes, atentos, porque uma palavra tem o poder de transformar a minha e a sua vida, porque é uma palavra que vem de Deus, o Todo-Poderoso, é o seu Pai, é uma instrução. Então, fica atento, não deixa. Você tem controle, eu sempre digo, eu tenho controle sobre a minha mente e sobre os meus pensamentos. E se você tem controle sobre a sua mente e os seus pensamentos, você tem também controle sobre o seu corpo. Amém? Para que o seu espírito fique conectado e ele possa receber da palavra do Senhor. Amém? Então, glória a Deus. Pastor vai trazer uma palavra para a gente hoje. E aí eu vou estar ali sentada, ouvindo, recebendo, para que amanhã eu possa praticar. Amém? Pode vir, pastor, em nome de Jesus. Seja guiado, como sempre. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua verdade. Sem a tua palavra nós não seremos nada. Nada nós poderemos fazer, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. Por isso eu quero que você nesse momento curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo teu espírito de ensino nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua unção. Unção que despedaça todo jugo, todo cansaço, toda distração. Pode bater em retirada na autoridade do nome de Jesus. Eu não aceito nada contrário à palavra do Senhor nesse lugar. E eu clamo a Ti, Senhor, agora nesse momento, para que o Senhor intervenha sobre todo o plano do inimigo aqui nesse lugar agora. Nós repreendemos tudo aquilo que possa se levantar contra a tua palavra, contra as coisas que o Senhor tem para realizar aqui nessa noite, pois a sua palavra nos garante que o Senhor nos deu a autoridade para desfazer toda e qualquer obra do inimigo. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que esse lugar foi preparado nessa noite para que o seu nome seja engrandecido, para que a sua palavra seja exaltada, para que os seus filhos sejam cada vez mais abençoados pela tua palavra, que cada um de nós possamos receber a nossa porção nessa noite e possamos sair daqui, Pai, não da mesma forma que entramos, mas de uma maneira diferente, pois é impossível estar na presença do Senhor diante da sua palavra e continuar do mesmo jeito. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, encontrando nessa noite corações desejosos, terras férteis que vão germinar e dar bons frutos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Aleluia, a fé vem pelo ouvir, amém? E se você não estiver ouvindo bem, por favor, chegue mais para cá, faça alguma coisa, mas não deixe de ouvir a palavra do Senhor. Então, irmãos, é isso, né? Nós estamos aqui hoje para celebrar, nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. O nome dele já é grande, mas ele precisa se tornar grande na nossa vida, amém? O nome do Senhor, ele precisa ser engrandecido na nossa vida. O tamanho de Deus para mim e para você, quanto você valoriza, o quanto ele é para você.
Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o quanto você enxerga quão poderoso Ele é, assim Ele é para mim e para você. Amém? E a forma de nós vermos como Deus é tão grande, tão poderoso, é através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje o Senhor me trouxe uma palavra para ministrar para a igreja, para a noiva de Cristo. Quantos aqui são a noiva? Amém? Aleluia. Ontem nós estávamos num casamento ali. Enquanto eu assistia à celebração daquele casamento, eu comecei a meditar no Espírito. Comecei a meditar na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, e aquele casamento estava ali acontecendo, um monte de convidados lá sentados, todo mundo sentado, mas ninguém fazia nada enquanto a noiva não chegava, enquanto a noiva não entrava para celebrar aquele casamento. Sabe, irmãos, nós somos a noiva de Cristo, o noivo está esperando, o noivo está pronto, está esperando a noiva dele ficar pronta para ele vir buscar. Amém? E enquanto eu estava ali, eu fiquei observando que a noiva demorou a entrar. Eu declaro em nome de Jesus que essa noiva fique pronta o mais rápido possível, porque nós temos um ajudador para nos ajudar a ficar pronto, que é o Espírito Santo. Amém? Jesus foi, mas disse: eu vou enviar o Espírito Santo. Ele é o seu cabeleireiro, é o seu maquiador, é o seu estilista. Ele é tudo para deixar você cada vez mais bonito. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que o noivo vem buscar uma noiva perfeita, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Você crê que o Espírito Santo ele é poderoso para fazer isso? Amém, irmãos? Então nós precisamos prestar atenção como é que nós nos aprontamos, como é que nós ficamos cada vez mais lindos para Jesus, como é que cada vez mais nós vamos ficar mais, sabe, com a aparência mesmo de Cristo em nossa vida. Porque o noivo, irmãos, ele acreditou que é possível melhorar essa noiva. Amém? Se ele creu, precisamos que nós venhamos a crer também. Amém? E eu sei que às vezes a gente se pergunta por que o noivo está demorando tanto. Não é o noivo que não quer vir, é a noiva que ainda não está pronta. É a noiva que ainda não está pronta. Somos nós, e nós precisamos nos aprontar, porque a palavra do Senhor diz que a qualquer hora, é a qualquer momento, Ele volta para buscar a sua noiva. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo número 10. Sabe, irmãos, esses dias nós estamos falando um pouco aqui sobre princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós precisamos aprender que Cristo ele deixou um meio pelo qual nós vamos nos aperfeiçoar, nós vamos aprimorar a nossa vida, nós vamos melhorar aquilo que precisamos melhorar em nossa vida. Amém? Mas quantos aqui sabem que cada um de nós somos responsáveis pela própria vida nossa? Amém? Aleluia. Aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 10, eu vou ler algumas passagens nessa noite, para que depois a gente possa fluir um pouco aqui nesse lugar, diante do que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está trazendo uma instrução e ele está falando sobre realmente essa questão de que todos nós um dia vamos estar perante ao Senhor. Um dia nós vamos encontrar com a noiva. Mas aqui ele está falando algo com relação às obras, e ele diz que ele, como um sábio construtor, ele lançou bem o alicerce, os fundamentos, as bases. Mas agora cada um de nós vejamos como devemos construir em cima dessa base, em cima desse alicerce. Ele diz, não pondo outro alicerce, ou seja, não tem outra coisa que a nossa vida possa ser construída a não ser em Cristo Jesus.
Amém? E lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo número 1, se você quiser, abra lá, por favor. Hebreus, capítulo 6, versículo número 1. Esses dias nós temos batido um pouco nessa palavra, mas vou falar novamente para introduzir a mensagem para essa noite. Hebreus, capítulo 6, versículo número 1, diz assim: por isso deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vou encerrar aqui pelo versículo número 1. Aqui o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim, expondo de parte, opondo de lado, né? Prossigamos para o que é perfeito. Quantos aqui querem se aperfeiçoar? Quantos aqui querem encontrar o seu noivo bem lindo, bem bonitão? Amém, irmãos? E aqui, irmãos, existe uma base pela qual nós vamos construir isso, o meio pelo qual nós vamos ficar da forma como Cristo quer que nós ficamos. É com essas bases, com esses fundamentos, com esses alicerces. O apóstolo Paulo, ele disse: eu lancei um fundamento, agora é cada um que é responsável por si. Sabe, irmãos, eu como um pastor dessa igreja, graças a Deus por isso, que eu não sou responsável pela sua vida, para que você fique cada vez mais bonito, mais parecido com Cristo, para que você cada vez mais, avance. A minha função é lançar as bases, os fundamentos, as estruturas, e agora cada um que vai construindo em cima disso. Amém? Então o meu propósito, o meu trabalho aqui é firmar, é colocar essas bases. Não importa o tempo que eu tenha que investir para lançar esses fundamentos, porque um dia eu não quero que ninguém saiba, eu não construí, eu não fiz porque eu não tinha uma base, eu não tinha um alicerce, eu não tinha uma estrutura. Mas, irmãos, a palavra do Senhor está sendo implantada nos vossos corações. Agora você é quem vai pegar e vai construir a sua vida. Amém? E aqui na carta aos Hebreus, o autor, ele fala de um primeiro princípio elementar, que são o quê? Obras mortas. Diga, obras mortas. Amém? O nome já está dizendo tudo, sim ou não? Obras mortas, ou obras que não têm vida. Quantos creem que essa carta foi escrita para cristãos? Então eu creio, irmãos, que pode ser que na nossa vida esteja ainda existindo algumas coisas que não traz vida, ou algumas obras que podem nos levar para a morte, ou algumas obras que não está tendo nenhuma beleza, não vai ter nenhum valor perante ao Senhor. E nessa noite eu não quero falar sobre obras que você vai receber galardão, mas eu quero falar sobre obras que vai mostrar que de fato você teve um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Porque é impossível você ter um encontro genuíno com Jesus, com essa palavra verdadeira, e você continuar do mesmo jeito. A não ser que você queira. Senão, irmãos, você vai sim ter uma mudança de vida. E o arrependimento de obras mortas é justamente o quê? É você estar indo em uma direção e de repente você mudar o rumo. Hoje eu falei, quando eu falei aquele áudio lá no grupo, eu estava me lembrando da história de Paulo. Porque Paulo, ele foi muito ferrenho, ele foi muito intenso na perseguição. Mas quando Jesus disse: ei, é por aqui, ele também não perdeu o ritmo, ele continuou do mesmo ritmo agora para fazer a obra do Senhor. Ei, irmãos, nós estamos aqui para que nós venhamos a correr essa carreira velozmente, irmãos. Amém? E depois que você sabe que você tem uma base, que agora você pode correr, você está seguro. Amém? As bases, elas servem para isso. Eu gosto de trazer um exemplo, que uma vez que você tem uma base, você pode fazer todo tipo de manobra, porque qualquer coisa você sabe para onde voltar. Eu sou cabeleireiro e eu aprendi, irmãos, noções básicas de corte. Existe um negócio chamado bitola, e eu sabia que uma vez que eu usava a bitola, eu podia agora criar, enfeitar, e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu voltava para a base. Aquilo me dava sustentação, garantia de não ter um risco de errar. Não é assim, irmã Gil? Quando você tem uma base, você pode enfeitar. Quando você tem uma base em Cristo Jesus, agora você pode enfeitar a sua vida, sem medo de errar, e qualquer coisa, opa, deixa eu ver aqui. E aqui ele diz: olha, nós precisamos correr para o que é perfeito, sem ter que lançar de novo esses fundamentos, esses alicerces de obras mortas. Veja que isso aqui é o primeiro. Nós já falamos aqui, a Natália trouxe um ensino sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre
obras mortas. O que são obras mortas na nossa vida? Porque está escrito na palavra e nós precisamos prestar atenção no que está escrito, sim ou não? Amém? E ele diz assim, né? Avançamos para o que prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Quando o autor fala pondo de parte, irmãos, presta atenção nisso. É algo que você vai ter acompanhando você. Sabe um kit de sobrevivência? Muitas vezes você nunca vai precisar disso. Quem tem carro aqui sabe que você é obrigado a andar com extintor de incêndio, você é obrigado a andar com step, é obrigado a andar com um monte de coisa, sim ou não? Ali de lado, mas nem sempre quer dizer que você vai precisar, mas na hora que você precisar, você corre lá. Então isso aqui, pondo de parte você vai prosseguir para o que é perfeito, mas pondo de parte aqui, qualquer coisa consulta ele. Agora, só não dá para você partir para a perfeição e depois ter que consertar isso, porque aí é problema. Eu sempre gosto de falar sobre fundamentos. E a minha função aqui, eu já disse, é lançar as bases, lançar os fundamentos. Sabe, tem muita gente preocupada, irmãos, como é que está o crescimento da igreja, se a igreja tem muita gente, se não tem. A minha preocupação aqui é com cada uma das vidas que já estão aqui. É de algo ser fundado em você. Até que eu diga, pronto, está pronto. Agora ele já sabe, pode andar com as próprias pernas. Agora ele já pode edificar a vida dele sobre um fundamento. Amém? O fundador desse ministério, o povo questionava ele, o senhor não vai pregar outra coisa não? Ele dizia, irmãos, enquanto você não aprender isso aqui que é básico, eu não mudo para outra coisa. Adianta eu estar falando aqui coisas miraculosas, tanta coisa bonita, não sei o quê, sem vocês terem uma base. Amém? E, irmãos, eu creio que se a palavra está escrita para os cristãos, nós, inclusive eu preciso estar sempre consultando isso aqui. Amém? Como é que está a minha vida? Será que eu ainda estou produzindo obras mortas? Então eu tenho que estar sempre verificando, volta e meia eu tenho que passar a minha vida pelo crivo. E o crivo é a palavra de Deus. Amém? A maneira pela qual nós podemos perceber é a palavra de Deus. Então, nós hoje estamos tendo um cuidado sobre a sua vida em Cristo. Eu quero que você preste bem atenção nisso daqui. Nós aqui não estamos apenas interessados no que você faz. Amém? Até mesmo o que você faz na sua vida. Já imaginou se eu, como um pastor, estivesse todo dia preocupado, Lênin, o que foi que você fez hoje? E aí, como é que está? Consultando a vida de cada um. Não, eu tenho que lançar os fundamentos. Cada um agora veja como constrói, mas eu tenho aqui um cuidado. O que você se torna enquanto você constrói. Porque aqui, irmãos, a questão não é só você fazer, mas é o que você se torna enquanto você faz. Amém? Então o nosso cuidado aqui é isso. E a palavra do Senhor, irmãos, ele diz que nós precisamos agradar a Deus. Como é que você agrada a Deus? Pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível. Você sabia que para você deixar também as obras mortas de lado é pela fé? Outra coisa, irmãos, não vai fazer isso. Eu, como um pastor aqui, nunca vou conseguir impedir que você realize essas coisas. Agora, pela fé em Deus, você sabe que o próximo princípio elementar depois de obras mortas é a fé em Deus. Porque é a fé em Deus que vai fazer com que a gente mude isso. Amém? Então nós entendemos que a palavra do Senhor, ela diz que o meio pelo qual você foi salvo foi pela fé, né? Pela graça, na verdade, mediante a fé. O que foi que aconteceu? Você estava indo em uma direção, a palavra do Senhor tocou o seu coração, achou um lugar no seu coração, você se arrependeu e mudou. Arrependimento, nós já falamos, não é remorso, é mudança de atitude. Amém? Então, se a gente ainda não mudou algumas atitudes na nossa vida, a gente precisa prestar atenção que de fato ainda não houve um arrependimento naquela área. Para ser salvo já aconteceu na nossa vida, sim ou não? Todos aqui são salvos? Amém? É você que tem que confessar a sua fé, irmãos. Não deixa dúvidas cair no teu coração. E aí nós precisamos entender que nós precisamos viver essa vida para agradar a Deus. E essa vida agradando ao Senhor é pela fé.
Você não vai ver, eu como pastor dessa igreja aqui, investindo tempo aqui no púlpito para estar falando de pecado. Porque eu posso nomear aqui todos os pecados, mas isso não vai fazer com que você deixe de fazer eles. Agora, se eu gerar fé no seu coração, e você crê que o que você está fazendo não está agradando a Deus, e você como filho de Deus quer agradar ao seu Pai, aí você vai mudar. Amém? Então é por isso que nós precisamos entender, conhecer sobre esse princípio elementar. Abra lá em 1 João capítulo 1 e o versículo de número 5. 1 João, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. O Senhor é bom? Aleluia. Tem alguém com sono aí? Vamos despertar para a palavra do Senhor. Diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz. Diga: Deus é luz. Fale com fé. Diga: Deus é luz. Aleluia. E nele não há escuridão alguma. Versículo número 6. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Só esses dois versículos aqui, irmãos, já é algo bem interessante, para que nós venhamos a examinar a nossa vida e ver se há alguma coisa. A palavra do Senhor está dizendo que Deus é luz, e não há nenhuma escuridão, não há trevas em Deus. O que é que a palavra está nos dizendo aqui? Que se você trouxer a sua vida para a luz em Deus, tudo que estiver em desacordo, em contrário à vontade de Deus, você vai poder ver. Amém? Aleluia. Tudo, se você traz a sua vida para a luz, tudo que estiver em desacordo com a vontade de Deus, nós vamos poder ver. Amém? E isso aqui eu me maravilho, irmãos, porque é maravilhoso ser confrontado pela palavra. Você olha para um lado, você olha para outro, e não tem jeito, está ali, a palavra está confirmando que tem alguma coisa que não está de acordo com o que a palavra diz. E aqui o apóstolo João ele diz: portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele e vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus faz o quê? Nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Quero que você preste atenção nisso aqui. Primeiro, quando foi que Deus perdoou os seus pecados? Quando você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Sim ou não? Mas aqui a palavra do Senhor está sendo escrita para quem? Para crentes, cristãos. E aqui o apóstolo João está dizendo: se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Isso aqui é algo bem interessante, sabe, irmãos? É comum que alguém, quando está cometendo alguma coisa, ou que ele faz alguma coisa que não está de acordo com a palavra, ele prefere se esconder, ele prefere fugir, ele prefere se ausentar. Porque se vier para a luz, vai ser visto. Amém? Se vier para a luz, vai ser visto. Mas eu já quero trazer algo para a igreja aqui nessa noite, para a noiva do Senhor, que quando alguém traz aquilo que ainda é trevas para a luz, é para que nós possamos ajudar ele a trazer luz sobre essa área. Amém? Porque aqui diz: temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Como é que somos purificados? Tendo comunhão um com os outros. Ah, pastor, eu pensei que era só lá em casa, chorando, de joelho, pedindo perdão a Deus. Não, você é purificado quando você tem comunhão uns com os outros. Quantos sabem que o sangue flui do corpo?
Para que você possa ser purificado por esse sangue, você precisa estar conectado em comunhão. Sabe, irmãos, creia que quando você vem a esse lugar, algo poderoso acontece na minha e na sua vida. Quando nós expomos a nossa vida aqui perante a luz da palavra, algo poderoso vai acontecer na nossa vida. E eu e você não estamos aqui para apontar defeito, pecado de ninguém. Nós estamos aqui para termos comunhão. Por isso, você não pode estar questionando porque que irmão ciclano, irmão fulano cometeu tal coisa e continua aqui. Ele está aqui para ser purificado. Amém? Porque o sangue de Jesus, ele flui no corpo. Amém? Assim deve ser. Se eu decido ficar de parte, é um membro que foi arrancado do corpo, irmãos. E o sangue de Jesus, ele flui na unção. Essa unção nesse lugar coletivo. Você talvez nem perceba, nem saiba, mas nesse momento aqui, muitas coisas estão sendo purificadas. Muitas coisas estão sendo purificadas. Amém? Olha o verso 8. Isso aqui é um pouco chocante, porque ele diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. E verdade é o quê? Ou mentira é o quê? Pecado. Primeiro, se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. É comum, irmão, às vezes quando a gente se converte e a gente diz que é salvo, as pessoas dizem: quem é você? Eu sei, você ainda comete pecado, você ainda falha assim, irmãos. O próprio Jesus já sabe disso. Ainda falamos, você crê que o pastor peca ainda? Sim. Você sabia que o pastor peca? Mas nós estamos aqui, irmãos, à luz. Eu não tenho o que esconder a minha vida tem que ser cada vez mais transparente perante a luz da palavra. E não me importar se o mundo me condena, porque Cristo já me salvou, já me purificou, já me perdoou. Amém? Misericórdia. Aquele irmão está servindo na igreja, Aleluia. E aqui ele está dizendo: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Nisso aqui eu quero trazer algo para você, irmãos. Muitos confundem isso aqui e dizem: eu sou pecador, né, pastor? Não, você não é um pecador, amém? Isso. É diferente de cometer pecado e ser pecador. Quando eu falei que eu ainda cometo pecado, mas eu não sou mais um pecador, porque o Senhor mudou a minha natureza. A minha natureza agora é uma natureza que, uma vez que eu olho para a palavra, eu consigo perceber de que eu não estou de acordo com a palavra. Porque qual é a natureza que eu tenho? A natureza de Cristo. Antes a gente lia a Bíblia, olhava e não entendia nada. Mas agora não, quando eu olho para a palavra é como um espelho. Rapaz, eu preciso me arrumar nisso daqui. Eu preciso me endireitar nisso aqui. Isso aqui não está de acordo com a palavra. Amém? Agora o verso 9. Talvez isso aqui seja o mais difícil. Ele primeiro diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Mas veja a alternativa. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, diga toda, injustiça. Aleluia. Verso 10. Se afirmamos que não pecamos, olha aqui o perigo. Chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Estamos falando sobre arrependimento de obras mortas, amém? O que é que nós estamos vendo até aqui? A Bíblia está dizendo, irmãos, que se nós dissermos que não temos pecado, nos tornamos mentirosos, enganamos a nós mesmos, chamando Deus de mentiroso, e não há lugar em nós para a palavra. É tipo assim: não, tá tudo bem, a minha vida está uma maravilha. Não, irmãos, todos os dias é nós levantarmos, assim como gostamos de ir a um espelho, principalmente as mulheres, né, de se olhar de um lado e de outro, frente, em todos os lados. Nós devemos fazer isso com a palavra, pegar a palavra do Senhor e dizer: rapaz, deixa eu olhar como é que está a minha vida com relação a isso daqui.
E eu tenho certeza, irmãos, que todos os dias você vai encontrar uma coisinha. Aí você traz para a luz. Aí as trevas desaparecem. Você traz para a luz e as trevas desaparecem. Amém, irmãos? É diário. Isso é constante, é todo dia. E aí, nós precisamos confessar. Depois eu vou chegar nessa parte de confessar, de arrepender, que é muito bom a gente entender sobre isso. E prestar atenção direitinho. 1 João, capítulo 2 agora, no versículo número 1. Pastor, então, se a Bíblia está dizendo que eu tenho pecado, então eu vou viver uma vida de pecado. Não, irmãos. A Bíblia só está nos alertando que ainda cometemos esses pecados. Mas isso não é um aval, não é uma carta para você viver uma vida de pecado. Amém? Olha o que João diz no versículo 1 do capítulo 2. Ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Qual é o propósito? Não pecar. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então o apóstolo João, ele fala que se nós disser que não tem pecado, balela, engano. Mas ele diz: agora eu vou dizer uma coisa, ei, eu estou lhe dizendo isso não para que peques. Mas se porventura pecar, não é para você fugir, não é para você deixar de vir à igreja, não é para você deixar de ter comunhão, é para você agora, porque antes lá no versículo, no capítulo 1, nós vimos que devemos fazer o quê? Confessar. E agora, nós devemos crer, é pela fé, crer que Jesus, Ele pode perdoar, Ele é o nosso advogado que está perante o Pai, que Ele intercede por nós, que Ele pleiteia todos os dias as nossas causas. Por isso você deve crer que não importa a falha, o pecado que você cometer, você pode confessar Ele a Deus e Jesus vai te perdoar. Amém? Glória a Deus. João capítulo 3, ou 1 João, aliás, perdão, continua aí, capítulo número 3, e o versículo número 1. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele diz: vejam, como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. E aí ele vai e faz uma exclamação: o que de fato somos. Diga: de fato, eu sou filho de Deus. Nós estávamos cantando aqui: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Sabe, irmãos, a primeira coisa que o pecado traz em nós, o primeiro sentimento que o pecado implanta em nós é o medo. Amém? O medo de não dar certo, o medo de fracassar, o medo de não ser salvo, o medo de ser castigado. Você sabia que o medo foi o primeiro sentimento que entrou no homem depois do pecado? Porque lá no início, quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus veio falar com Adão. Quem foi que falou com Adão? Foi quem? Não foi o diabo, não. Foi quem? E o que foi que ele fez? Ele se escondeu. E qual foi a expressão dele? Ele disse: Senhor, eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro e declaro sobre a sua vida, para que quando você ouça a voz do Senhor, você não tenha medo de se apresentar diante dele. Você saiba que o sacrifício de Jesus ainda continua valendo, que ele pode te perdoar e você pode continuar na presença dele e os seus pecados ser purificados. Ei, nada de se esconder, nada de fugir da presença do Senhor. Irmãos, foi assim com Adão, que era perfeito. Não é diferente hoje. Não é diferente, irmãos. Quando essas coisas acontecem, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos ainda falando sobre arrependimento de obras mortas.
Fugir da presença do Senhor com medo não está de acordo com a palavra. Sabe, a gente pode se posicionar e dizer: Senhor, me perdoe por todas as vezes que eu fugi da tua palavra. Quantos aqui já ouviram a voz do Senhor falando para algo na sua vida? Quantas vezes você já ouviu do Senhor disse: levanta e vai? Quantas vezes você já ouviu do Senhor disse: seja forte e corajoso, não se desespere, eu estou contigo? Quantas vezes você já ouviu o Senhor dizer: eu sou teu pastor e nada te faltará? Quantas vezes você já ouviu o Senhor dizer: ei, eu sou a tua cura, eu sou a tua provisão, eu sou o teu El Shaddai, eu sou o teu Deus mais do que suficiente? Mas você foge com medo. Porque isso, irmãos, chamou minha atenção, porque ele ouviu a voz de Deus. Você crê que Deus ainda está falando? E muitas pessoas, quando ouvem a voz do Senhor, ao invés de se achegar para Ele, porque era para Adão fazer isso: Senhor, aqui estou eu fiz, Senhor, o que eu não deveria ter feito, eu pequei. Era para ele confessar o pecado diante de Deus, mas não, ele se escondeu, ele fugiu. A primeira ação foi se esconder, e o primeiro sentimento foi medo. O diabo continua trabalhando com as mesmas estratégias. Há um espírito de medo que anda sondando, rondando a igreja do Senhor. Mas eu vou dizer para você nessa noite: esse espírito não foi Deus que te deu, porque o espírito que Deus te deu foi um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Aleluia. E aqui ele diz: e de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não conhece. Verso 2, ele diz: amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, diga eu sei, porém. Você sabe mesmo? Que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Aleluia! Esta é a igreja do Senhor, esta é a noiva do Cristo. Você crê mesmo, irmão, que você será como Ele é? Amém, irmãos? Aleluia! Verso 3: e todos que têm esta esperança, ele não disse alguns, e todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Como assim, pastor? Como é que eu me mantenho puro? Lá em Salmos vai dizer como é que um jovem se mantém puro. É quando ele dá lugar para a palavra no coração. Como eu e você se mantemos puros hoje? É sempre olhando para a palavra e examinando a nossa vida. Amém? Aí no verso 4 ele diz assim: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Lembra que ele disse aqui o quê? Quem vive. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso bem explicado? Para que você não saia daqui hoje condenado. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, sim ou não? Possa ser que o diabo esteja lembrando agora a você nesse momento, inclusive de algum pecado que você cometeu. Mas a palavra está dizendo que você não vive mais na prática desse pecado. É você não viver mais praticando isso. E se você vive ainda nessa prática, irmão, precisa prestar atenção no que a palavra diz. Eu vou ter que ler aqui, eu não posso pular alguns versículos, eu não posso trazer só aquilo que me agrada, mas eu preciso ouvir a palavra como está escrita. Aí no 5 ele diz: e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Verso 6: quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Quem continua a pecar não conhece e nem entende quem ele é. Verso 7: filhinhos, esse recado é para mim e para você hoje. Filhinhos, você vê aqui uma expressão de amor, de cuidado, de carinho. Quando é que você chama seus filhos de filhinhos? Quando você quer expressar. Eu falo hoje, irmãos, como um pastor: filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando
uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Verso 8: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus veio. Diga: o Filho de Deus veio para destruir todas as obras do diabo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Sabe, irmão, Jesus ele veio para destruir toda e qualquer obra do diabo na minha e na sua vida. Amém? As obras do diabo, elas só vão prevalecer, não é no mundo, nas coisas não, é na vida das pessoas. Mas Jesus, ele veio para destruir toda e qualquer obra dele. Amém? É só nós olharmos para a palavra e deixar a palavra trabalhar em nós. Aí no verso 9 ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra do Senhor. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos traz uma exortação nessa noite. A palavra do Senhor nos traz, sabe, uma instrução para que nós venhamos a verificar a nossa vida, como nós estamos andando. Porque é dessa forma nós devemos nos purificar, estar em comunhão e deixar que o próprio sangue de Jesus nos purifique. Porque ninguém pode se purificar a si mesmo. Você já viu falar em algum crente autolimpante? Você já ouviu falar em algum crente autolimpante? Não, irmão, não existe. Existe uma doutrina do inferno por aí que prega isso, que você pode viver uma vida de pecado como você quiser e que o sangue de Jesus está jorrando como uma cachoeira para nos lavar. Essa é mentira, essa não faz parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo. O ensino de Jesus é: arrependei-vos de obras mortas. Deixe de lado as obras mortas. Nós precisamos cada dia mais avançar e melhorar, irmãos. Amém? Amém? Então, veja que nós precisamos estar rompendo com isso, fazendo isso. E quem é que faz isso? Somos nós mesmos, que examinamos a nós mesmos. O pecado, irmãos, nós precisamos prestar atenção que o pecado foi um rompimento com Deus. Lá no início, lá no princípio, Deus disse o que para Adão? Não coma, porque se comer, certamente o que? Morrerás. Que morte foi esta? Morte espiritual. Amém? Foi uma ruptura. O espírito do homem foi desligado de Deus. E só há vida em Deus. Uma vez que o homem foi separado de Deus, houve morte espiritual. Quebrou a comunhão com Deus. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Por isso que eu enalteço e engrandeço ao meu Deus, o poderoso, que enviou Jesus para nos salvar, pelo qual hoje, irmãos, nós pecamos e não morremos instantaneamente. O sacrifício de Jesus foi tão poderoso, que eu e você hoje, quando cometemos um pecado, qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Você ainda desobedece? A Bíblia diz que sim, irmãos. A Bíblia diz que nós pecamos. Eu e você ainda desobedecemos em algumas áreas. E agora, por que você não morre instantaneamente? Deus diz: não faça isso. Aí você, Senhor, só mais uma vezinha. Aí você vai lá e desobedece. E você continua andando. Mas lembre, toda vez que nós cometemos um pecado, nós quebramos comunhão com Deus. E é por isso que Deus quer que o mais rápido possível você agora volte à comunhão. É por isso, irmãos, que nós falamos tanto. Uma vez que você peca, você não pode se afastar. Você tem que vir para a comunhão. E fazer o que, pastor? Ficar vindo para a igreja com uma vida de pecado? Não. Se arrependa. Confesse. Está escrito: se confessar os seus pecados, o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Louvado seja Deus. E nesse contexto, irmãos, é um exemplo. Eu vou trazer um exemplo aqui do casamento. Quem é casado aqui vai saber disso.
como é a nossa vida hoje, que temos uma aliança em Cristo Jesus. Quem é o aliançado? É Jesus. Jesus fez uma aliança com o Pai. Agora, todos quantos estão em Cristo têm essa aliança com o Pai. Mas uma vez que nós pecamos, a Bíblia diz que quando o pecado é consumado, é gerado morte. Todas as vezes que nós pecamos, nós quebramos a comunhão com Deus. E isso é princípio de morte. Por isso é chamado obras mortas. Amém? É uma obra que leva à morte. Você não morre instantaneamente, mas se você continuar na prática desse pecado, nós podemos sim sofrer morte. Primeiro podemos sofrer uma morte, precoce no corpo mesmo, de repente ter a nossa vida ceifada, e também vir acontecer de sofrermos a morte espiritual. Lembre-se, irmãos, todos os dias tem alguém interessado em fazer com que eu e você quebre a comunhão com Deus. E ele vai sempre trazer sugestões, propostas para que você cometa pecado, para quebrar a comunhão. Ele sabe que a palavra é a verdade e que se você quebrar a comunhão, você dá espaço. Por isso que a palavra diz: não deis brechas ao diabo. Uma quebra de comunhão é uma brecha para o inimigo. Eu falei que ia trazer o exemplo do casamento. Eu estou casado com a minha esposa, mas de repente eu acordo e eu tenho uma discussão com a minha esposa. O que é que faz? O que é que acontece? Ela começa a ficar emburrada comigo, eu emburrada com ela. Nós estamos casados, sim ou não? Mas nós quebramos a comunhão. Se eu passar o dia todinho emburrado com a minha esposa, eu estou em quebra de comunhão com ela. Se eu dormir, passar a noite dessa forma, é mais uma noite, e assim vai continuando. Agora, a partir do momento que eu chego e confesso para ela: minha filha, eu errei, me desculpe, me perdoe por isso, nós voltamos a reatar a nossa comunhão. Estamos lá dentro da casa, mas passa, não quer nem triscar um no outro. Longe de mim, se afaste de mim. Não me trisque. Vai tentar se aproximar de uma mulher quando você quebra a comunhão com ela? Quem é marido aqui sabe do que eu estou falando. Aleluia. E Deus, irmãos, não é que Ele não queira agora só que você quebrou. E assim como num casamento, o tempo que você passa com a comunhão quebrada é um espaço que o inimigo... Eu já experimentei disso, irmãos. O diabo vem logo com uma sugestão. Ela está com raiva de você, Aí começa: você tem razão, você está certo. Se eu fosse você, não pedia perdão. Se eu fosse você, continuar desse jeito. Vai dar uma passeada por aí, vai dar uma volta por aí. Liga para alguém, fala com alguém. E de repente aparece até alguém ligando, né? Como é que você está? Aí vem logo uma sugestão para dizer: rapaz, não estou muito bom não. Se você correr e reatar logo isso, resolve o problema. Amém? Então, hoje nós vivemos na nova aliança, na dispensação da graça, irmãos. E uma vez que nós rompemos, ainda estamos lá. Somos salvos, se morrer ainda vamos para o céu. E pastor, mas com uma comunhão quebrada. E nós precisamos ser rápidos nisso. Então, assim é o caso, com Deus. Quando nós pecamos, não perdemos a salvação, nem morremos instantaneamente, mas rompemos a comunhão com Deus. E nesse momento, assim como num casamento, às vezes a gente perde uma carícia, a gente perde um momento maravilhoso com a esposa. Às vezes, nesse momento que você passa de rompimento, você perde algo poderoso que o Senhor queria ter com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando confessamos os nossos pecados, estamos reconhecendo diante de Deus que nós erramos e que agora nós precisamos do perdão dele para se reconciliar com ele novamente. Amém?
É por isso que muitas vezes a gente pede aqui, tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor, você cometeu alguma coisa, está arrependido, sabe, irmãos, e é isso que eu estou falando, a igreja tem que estar preparada para isso. Vixe, o irmão foi lá à frente, será que foi que o irmão cometeu? Não, irmão, você tem que se alegrar, toda vez que alguém vem aqui e diz, pastor, eu estava fraco, eu andei meio desviado esses dias, eu cometi algumas besteiras, eu fumei um cigarrinho, eu tomei uma cachaçinha, eu fui em tal lugar, eu menti, eu xinguei o meu irmão, eu tive assim, mas eu não quero isso, eu não quero, eu percebo que não está bem, isso não me faz bem, e eu quero estar na presença do Senhor de novo. Como é que eu faço? Irmão, confesse seus pecados a Deus, se arrependa e está tudo resolvido de novo. Amém? Glória a Deus. Mas aqui, irmãos, como nós vemos que a palavra diz que o arrependimento de obras mortas. Primeiro, para quem é arrependimento? O arrependimento é para o perdido, que está lá no mundo, ele mudar o seu caminho e vir para Cristo. Amém? Agora, uma vez que você se arrependeu dos seus maus caminhos, veio para Cristo, da agora em diante, você não precisa um dia você muda para lá, um dia você muda para cá. Não, você ia andando e de repente no caminho vieram algumas propostas e você cometeu alguns pecados, você cometeu algumas falhas. E o que é que você tem que fazer? Confessar os seus pecados a Deus. Eu não sei se todo mundo aqui já experimentou disso, mas existe uma denominação, existe uma crença, por exemplo, de uma certa denominação que fala para você confessar os seus pecados. Quem aqui já foi um confessionário e contou a sua vida todinha para alguém? Eu já fui. Mudou alguma coisa? Não muda nada. Porque para quem não se arrependeu, a confissão de pecado é só você contar a sua vida para alguém. Amém? Estão entendendo isso? Eu não estou criticando nenhuma denominação, mas é claro, isso na Igreja Católica faz isso, irmãos. O padre diz confessar os seus pecados, mas se você não se arrependeu, você pode confessar os seus pecados, contar tudo detalhadamente como você fez. Então, primeiro precisa de arrepender e mudar. É tanto quem aqui já percebe que Jesus ele falou sobre arrependimento. João Batista falou sobre arrependimento. Mas aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles depois que nasceram de novo, agora eles começaram a falar sobre arrependimentos e converter. Arrependam-se e convertam-se a Deus. Arrependam-se e convertam-se a Deus. Eu pergunto também, tem gente que não se arrepende do que fez? Muitas vezes, irmãos, quando eu era do mundo mesmo, eu fazia algumas coisas e eu estava lá arrependido. Mas só que eu me arrependia e só vinha até aqui. Eu não mudava para cá. E de repente lá estava eu de novo fazendo as mesmas coisas de novo, sem mudar. Então arrepender e converter-se, grave isso aqui hoje. Isso é para o perdido. Isso é para quem está ainda no mundo. Isso é para quem ainda não tem a Cristo. E confissão de pecado, para quem é? Diga, é para o cristão? É para o crente? Então o crente, irmãos, ele tem que vir diante do Senhor e dizer: Pai, eu pequei contra Ti, eu pequei contra a Tua palavra, mas eu estou arrependido, eu não quero mais, eu quero me reconciliar com o Senhor. A confissão de pecado, irmãos, aprendam isso. Você crê que Deus é onisciente? Você crê que Ele vê você fazendo os seus erros? Crê mesmo? Tem certeza disso? Você tem a consciência que Deus está lá na hora que você está fazendo? Era melhor a gente não fazer, né? Mas percebe que a gente faz. Deus, fecha os olhos aí, Deus. Espírito Santo, vira as costas aí, Espírito Santo. Mas aí depois, e Deus já sabe, o Espírito Santo já sabe. Estava lá, filho, não faça não. Ei, filho, faça não, não faça não. Não pelejar, mas você tem um livre-arbítrio, vai lá e faz. E Deus já sabe. Então, pastor, se Deus já sabe, eu preciso confessar, é o que a palavra está dizendo. E sabe o que é confessar? Você já ouviu falar de um réu confesso? É ele confessar, assumir como ele fez, exatamente como ele fez. É você ir para o Senhor e dizer: Pai, eu fiz isso, ou a Tua palavra diz que é para ser assim, eu fiz assim, a Sua palavra diz que era assim, eu fiz desse jeito. Eu errei mesmo, Senhor. É você reconhecer. Amém? Eu gosto de dizer que não é o pecado que leva ninguém para o inferno. Não, pastor. Você crê que Jesus já veio, já resolveu a situação? Então o que leva uma pessoa, um homem para o inferno, é não reconhecer
que ele precisa do perdão pelo pecado dele. Mas todas as vezes que um homem aquebrantado, com um coração sincero diante do Senhor, confessa os seus pecados, ele é purificado novamente, irmãos. Amém? Lá em Provérbios, no capítulo 28, o versículo número 13, Provérbios, capítulo 28, e o versículo número 13, diz assim: quem oculta seus pecados não prospera, ou quem esconde não prospera. Mas olha o que diz no verso seguinte, continuando na parte B: quem os confessa e os abandona, faz o quê? Recebe misericórdia. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo: aquele que oculta, aquele que esconde os seus pecados. Ei, irmãos, quero dizer nessa noite que você não vai sair contando a sua vida para todo mundo. Amém? Você não vai sair expondo a sua vida para quem não pode te orientar. Mas é para isso que muitas vezes existe um pastor, existe um irmão já que está firme na fé, e você pode de repente chegar: meu irmão, está acontecendo isso e isso na minha vida, eu queria que tu me ajudasse em oração, eu queria que tu pegasse junto comigo nisso aqui. E como eu já falei, irmãos, não é para você condenar e não é para você sair compartilhando a vida do seu irmão. Eu quero já exortar a igreja nessa noite: cuidado, irmãos, quando alguém confia a contar algo da sua vida para você não sair espalhando, não sair de repente espalhando isso pelo meio cristão. Mas você deve chegar junto desse irmão e fortalecer ele na fé. Amém? Porque aqui diz que quem confessa e os abandona, recebe misericórdia. Eu sei, irmão, que tem situações que você não precisa, às vezes, contar para ninguém. Você vai ao Senhor e resolve isso. Mas tem algumas coisas, por exemplo, existem os pecados que são ocultos e existem os pecados que são visíveis. E às vezes é um pecado que fica exposto para a sociedade. E sabe que às vezes é interessante mesmo você chegar e dizer: meu irmão, eu quero pedir perdão a você, porque eu coloquei também a sua vida como exposição. Eu sou um crente, você também é crente. Sabe, eu não andei de acordo com a palavra, eu estava manchando a igreja do Senhor, eu estava manchando a igreja, eu estava manchando o evangelho, e eu quero pedir perdão a você. E nós devemos fazer isso, irmãos. Abraçar e trazer esse irmão de volta e fortalecer a ele. Amém? Então, confessar pecado é para quem? Aleluia. Se arrepender é para quem? Se arrepender e mudar é para nós. E o pecador, ele deve se arrepender e se converter. Amém? Na antiga aliança, a palavra do Senhor, nós lemos lá em Salmo. Na antiga aliança, a palavra diz que você podia pedir para Deus sondar o seu coração. Mas na nova aliança, Deus manda você sondar o seu coração. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre o discernir bem o corpo, ele diz: examine o homem a si mesmo. É nós, irmãos, nós temos a palavra e o Espírito Santo para que possamos nos examinar hoje. Amém? Aleluia. Agora somos nós que devemos fazer isso. Abra lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, nós já vamos encerrar. Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 1. Aleluia. Você está animado? Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Olha o que a palavra aqui fala. Diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado. Quantos entendem o que está dizendo aqui? A proposta chegou, a sedução chegou, e ele foi vencido por isso. Ou seja, ele caiu na tentação. O que é que a palavra está dizendo aqui? Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo.
O nosso papel como igreja, irmãos, se porventura você ver, perceber, saber que alguém foi vencido pelo pecado, o que nós devemos fazer é ajudar essa pessoa a voltar ao caminho certo, amém? E ainda fala com mansidão, e cada um cuide para que não seja tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, nós somos responsáveis pela nossa própria conduta, mas o que é que nós devemos fazer? Não criticar, não condenar aquele irmão que falhou, que pecou, que caiu 1, 2, 3 vezes, mas nós devemos buscar ajudar ele e fortalecer ele, para que ele volte aos caminhos certos do Senhor. Amém? Glória a Deus! Então nós falamos nessa noite sobre arrependimentos de obras mortas. Então nós vimos aqui muitas coisas que nós podemos examinar. Como nós estamos nos comportando no corpo de Cristo? Será que nós estamos preocupados só com a nossa vida? Será que nós estamos olhando só para nós? Nós não estamos importando com a vida dos nossos irmãos, mas o importar-se com a vida dele não é para você falar, não é para você criticar, mas sim para ajudar. Amém? Eu tenho falado, irmãos, que todos os dias de culto eu me coloco diante do Senhor e fico pensando sobre a vida de um, a vida de outro, e orando e tentando fortalecê-los, porque eu sei que há um inimigo que tenta todos os dias, ele não desiste, irmãos, ele não desiste. Ele sabe, porque sabe que se ele conseguir convencer você a praticar essas obras que levam à morte, ela faz com que você quebre a comunhão com o Senhor, e com isso ele consegue te afastar. Amém? Mas você está aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite para que você possa examinar a você mesmo, para que você possa confessar os seus pecados a Deus, porque o Senhor vem buscar uma noiva, o Senhor vem ao nosso encontro, Ele está esperando que eu e você façamos o nosso papel todos os dias. Mas, irmãos, considere, nessa noite, presta atenção, você está sentado em uma cadeira, mas aí do seu lado você tem alguém que é o ajudador, você tem o Espírito Santo do Senhor, no seu coração você tem a palavra aí na sua boca e no seu coração, você tem o Espírito Santo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: crente não peca sem saber, crente não peca sem saber o que está fazendo. Eu digo isso convicto do que eu estou falando. O Espírito Santo, ele não se cala. O Espírito Santo, ele não deixa desavisado. Ele nos avisa, ele nos fala todo o tempo para que nós não venhamos a fazer. Mas quando fazemos, ele continua falando: arrependei-vos, confesse. Acaba com isso o quanto antes. Eu recebi isso um dia pela inspiração do Espírito Santo. Quantos sabem que o diabo, ele é o seu acusador? Irmãos, não dê tempo ao acusador chegar diante de Deus, porque ele vai lá dizer, acusar: ei, é o seu filho lá, ele está fazendo isso e isso. Quando ele chega lá, Deus diz assim: ó, chegou tarde, ele já confessou. Obrigado pelos amém. Obrigado pelos amém. Seja rápido, se aconteceu, corre para o Senhor e diz: Senhor, eu fiz isso, aquilo. Quando o diabo chegar, Jesus diz: ei, seu derrotado, seu perdedor, ele já confessou o seu pecado, eu já perdoei a ele, você perdeu mais uma vez.
Mas quando você não faz isso, ele começa a lançar mais dúvida no seu coração, incredulidade, e começa a trazer sugestões para você se afundar cada vez mais, se afastar cada vez mais, irmãos. Seja rápido. Amém? Louvado seja o Senhor.